Boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Tatiana, sou advogada do escritório Palma Guedes Advogados e serei a moderadora desse painel, que propõe como tema desafios para o processo de aplicação de penalidades por violação à LGPD no Brasil. Eu tenho aqui comigo, como debatedores, de um lado, Fabrício Lopes, coordenador-geral de fiscalização da ANPD, e de outro, Antônio Yunes, especialista na área de regulatório das organizações Globo. Agradeço antecipadamente a presença dos dois, que gentilmente aceitaram o convite para essa troca aqui de hoje. A ideia central desse painel é trazer para vocês um pouco dessa perspectiva, né, tanto da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e de importante representante da iniciativa privada com relação ao processo de aplicação de penalidades recentemente regulado pela ANPD. E antes de passar a palavra para eles, eu gostaria só de fazer uma retrospectiva muito breve, né, normativa, e lembrar que, por exemplo, a partir de 1988, a Constituição Federal já assegurava os direitos à intimidade, à vida privada, o sigilo de dados e o habeas data. Em 1990, chega, né, em nosso ordenamento o Código de Defesa do Consumidor, com enunciados importantes, né, relativos a cadastros de consumidores, acesso, comunicação, correção, limitação temporal, que deram, inclusive, origem, né, posteriormente, a leis mais específicas, né, tais como a Lei do Cadastro Positivo e a Lei de Acesso à Informação, por exemplo, no ano de 2011. Em 2014, a gente tem a publicação do Marco Civil da Internet, e essas leis, com certeza, já identificavam, né, importantes contribuições, né, à proteção de dados pessoais. Mas, é claro, é com a Lei Geral de Proteção de Dados, em 2018, que nós passamos a contar efetivamente com um marco normativo sistematizado, né? Lei essa que traz regras e procedimentos estruturantes e com relevante reflexo na vida de todos nós, na vida das empresas e também dos entes públicos, né? A importância da LGPD foi tanta que acho que cabe lembrar que o Supremo Tribunal Federal, ainda na sua vacácio, né, reverteu em decisão histórica, ali mais ou menos em maio de 2020, seu entendimento sobre a matéria, reconhecendo, inclusive, o direito fundamental autônomo à proteção de dados pessoais, não sei se vocês se recordam, ao suspender a medida provisória 954 de 2020, que obrigava as operadoras de telefonia a repassarem ao IBGE dados identificadores de seus consumidores de telefonia móvel e fixa. Na ocasião, a ministra Rosa Weber, né, relatora, ela chegou a ressaltar que qualquer dado que permita identificar um indivíduo pode ser utilizado para a construção de perfis informacionais de grande valor para o Estado e para as empresas privadas, e que potencialmente ameaçam seu direito à autodeterminação informativa. E ressaltou ainda que os vícios da medida provisória eram agravados pela fragilidade do quadro normativo institucional, decorrente, na época, da espera, né, pela criação da ANPD, que só veio ocorrer no final daquele ano, com o compromisso de zelar pela proteção de dados pessoais, fiscalizar e aplicar sanções em caso de tratamento de dados realizado em descumprimento à legislação. Em fevereiro de 2022, a emenda constitucional 115 acrescentou inciso específico ao artigo 5º da Constituição Federal, dispondo, assegurado nos termos da lei, o direito à proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Então, se antes a gente já falava, né, de um direito fundamental implícito, a sua positivação formal, sem sombra de dúvidas, carrega uma carga positiva adicional e com âmbito de proteção próprio. Em fevereiro desse ano, a ANPD publicou suas normas de dosimetria para sanção. Um verdadeiro guia ali, né, tanto para a própria ANPD, quanto para as empresas e órgãos públicos que lidam com dados pessoais, entenderem efetivamente como é feito esse cálculo para punição quando há infração à LGPD. Fabrício,
Você acompanhou aí de perto todo o processo de criação da NPD, bem como participou ativamente, né, na regulamentação do processo de aplicação de penalidades, que é o tema proposto aqui para debate hoje. Você pode contar assim, quais foram os maiores desafios encontrados, bem como explicar um pouquinho como fica a interseção entre o processo de fiscalização e o processo de aplicação de penalidade? Vou tentar. Sim, e de alguma forma nós tínhamos um espectro no próprio processo de construção da norma de dosimetria, no sentido de não replicar o modelo que nos aprisionasse, de tal maneira que nós fôssemos privados da nossa capacidade cognitiva como órgão regulador e com a especialização técnica que nós estamos construindo lá dentro, no sentido de que nós ficássemos, apesar de trazer essa bagagem, não fôssemos capazes de aproveitar isso no processo de aplicação de dosimetria. E aí, então isso era um fantasma que nos assombrava no processo de construção da norma. E nós também tínhamos uma preocupação muito grande em demonstrar proporcionalidade entre a atuação da NPD e a conduta também da conduta infrativa, a conduta que eventualmente violou a LGPD. E por que isso era uma preocupação para nós? Porque é importante que a sociedade perceba que a gente consegue distinguir comportamentos e consegue, inclusive, valorar bons comportamentos, tanto fora quanto dentro do processo sancionador, para que a gente seja capaz de promover na sociedade estímulos a boas condutas. Se eu só considero, na minha atuação como regulador, o processo sancionador, eu tenho uma visão muito limitada do que a gente consegue chamar de incentivos também a boas condutas e um processo de educação, um processo de cooperação e de construção conjunta com a sociedade. Então, isso foi a parte que eram os desafios na própria construção da norma, Tatiana, mas a aplicação da norma foi um desafio em si. Todos nós vemos pessoas dirigindo, entendemos que para dirigir você vira um volante para a esquerda, volante para a direita, pisa no acelerador, pisa na embreagem, pisa no freio, mas na hora que colocam você ali, são outros 500 que trazem dificuldades adicionais. E por que eu trouxe esse paralelo para você? Porque uma coisa é construir a norma, concebê-la, imaginar, prospectar para casos que ainda não existem, portanto, todos imaginários, como é que eu vou aplicá-la. Outra coisa é quando o caso cai nas suas mãos, você precisa fazer isso aí. E acho que o primeiro desafio que nós vimos, muito mesmo antes do próprio processo sancionador, muito antes mesmo da própria norma de sancionamento estar pronta, Tatiana, era quando é que eu aplico a norma de sancionamento? Quando é que eu, dentro de um processo de fiscalização, desisto da abordagem ou de orientação ou abordagem de prevenção e passo uma atividade de repressão? E essa pergunta já começou, já existia muito antes da própria norma de dosimetria. E isso já foi o primeiro desafio que existia lá. E veja, o desafio não está em tomar uma decisão em determinado momento. O desafio está em que aquela decisão ela seja de maneira inteligente, de que eu consiga replicar esse modelo em N outras situações para que eu não pareça casuísta, para que a minha decisão tenha todas as qualidades de uma decisão do servidor público, isonômica, equitativa, proporcional e motivada por razões públicas. Então, não é só, eu não consigo achar nada no exercício da atividade pública. Tudo que eu vou fazer, eu preciso motivar e ser capaz de reproduzir aquilo no modelo isonômico. Então, acho que o primeiro desafio foi isso. Quando é que eu mudo de um para o outro? E, considerando que a gente vinha uma ideia de todo o princípio que orienta a nossa atuação é de uma atuação responsiva, o momento é decidido, portanto, nesse sentido, pela própria conduta do regulado. Quando o regulado não se propõe mais a cooperar, a gente passa, portanto, uma atuação repressiva. Então, acho que a primeira resposta que a gente teve que, em algum momento, encontrar nessa nossa atuação foi: ok, nós vamos mudar para a atuação repressiva quando o regulado parar de responder de maneira cooperativa. E isso, para nós, isso foi uma luz gigantesca. Pode parecer uma pergunta muito simplória, mas do ponto de vista de ético e do ponto de vista de controle e replicabilidade do processo, foi extremamente importante. Mas nós tivemos também, e aí eu posso falar um pouquinho, porque a gente acabou de fazer uma primeira sanção, trazer o mesmo paralelo. Como formado em direito advogado, eu li N sentenças, eu li N acórdãos, e, portanto, consigo identificar um acórdão, uma sentença, assim que eu bato os olhos nele. Mas no momento em que eu vou fazer a primeira decisão, o primeiro relatório de instrução, de novo, aí sou eu tendo que passar por todo o processo de valoração. E aí explicar também para a equipe, construir junto com a equipe o que seria um relatório de instrução, o que precisa estar nele, quais são
quais são, até mesmo a lógica de que eu preciso, em algum momento no próprio relatório, demonstrar autoria, materialidade, depois eu tenho que trazer a conduta, valorar essa conduta, comparar com o padrão que se espera da lei. Aí, a partir do momento que você, ok, entendi que consegui demonstrar que houve, de fato, uma infração, uma quebra daquela ruptura da expectativa legal. Aí eu trago, então, agora como é que eu valoro isso? De que maneira eu vou colocar, por exemplo, em leve, médio ou grave? Então, essas coisas, todos no momento que você está fazendo, de fato, nós sentimos bastante dificuldade de exercer esse comando, até em função da responsabilidade que a gente sabia que isso vinha inerente ao exercício desse processo cognitivo, da subsunção da norma, no caso concreto. Eu odeio essa palavra, mas está lá, a gente passou a fazer o tempo inteiro isso lá naquele momento. E uma coisa, por exemplo, que a gente imaginou também que veio junto conosco, por exemplo, e logo no primeiro momento, nós tivemos que encarar a dificuldade entre uma infração LGPD em si e uma obstrução à fiscalização. E nós passamos por um dilema dentro da própria equipe, no sentido de que a obstrução à fiscalização ficou classificada como grave na norma de dosimetria, e você vai ter, eventualmente, infrações LGPD de proteção de dados que me parecem mais gravosas do que simplesmente desrespeitar a autoridade fiscalizatória. Então, imagine, senhores, aqui que nós temos alguém que tratou dados pessoais sem hipótese legal, e isso para nós, eu não imagino que não tem ninguém aqui que não entendesse como uma heresia, considerando a lei de proteção de dados, e não necessariamente isso vai se tornar uma coisa gravosa, grave. Nós tínhamos que entrar em paz com isso também, no momento que nós estávamos aplicando a norma. E para nós, em algum momento nós tínhamos que chegar à conclusão de que quando você passa a considerar que a lei, o projeto da lei, o propósito da lei é proteger as pessoas e os cidadãos, e que em algum momento, ainda que seja uma conduta herética, herege, de que você tratou das pessoas sem hipótese legal, mas que em princípio você não chegou a afetar as pessoas de maneira significativa e, portanto, você não precisa tornar aquilo excessivo grave, nós conseguimos entrar em paz com isso. Por outro lado, se você coloca a própria autoridade da NPD, do órgão fiscalizador em jogo, o sistema todo vai ruir. Né? Então, eu passo a entender de que não é porque a NPD se acha demais, é porque todos nós aqui, inclusive eu, o dia que nós tivermos a NPD, é preciso que a NPD esteja presente, funcionando como um garantidor do sistema. Então, se você questiona o próprio sistema, isso tem que ser grave. Senão você elimina todas as regras do jogo. Mas isso é uma coisa também que nós também passamos por esse mesmo dilema. E aí, outra coisa também que a gente também teve que estrear nessa primeira edição foi, por exemplo, a ideia de avaliar a pretensão da vantagem econômica. Todos nós imaginamos, está no nosso imaginário comum. Fulano usou meus dados e ainda ganhou dinheiro com isso. E não há nenhum de nós aqui que não consiga se incomodar com essa ideia. Pelo menos no primeiro momento. Depois a gente pode até fazer as pazes com isso, no sentido de que alguém ganhou dinheiro com meus dados. Então, de fato, isso se constar na norma de dosimetria como um item de agravante, no que se refere à classificação da sanção, reflete a expectativa da sociedade com relação a isso. Mas daí a nós mensurarmos e trabalhar com isso, de fato, precisa de um exercício de criatividade. E, de alguma forma, a gente precisa segmentar em que momento qualquer atividade comercial tem em si um fim econômico, né, de uma infração que foi cometida para ter um ganho econômico. Eu acho que isso também foi um desafio para nós. E deixa eu ver se uma outra coisa mencionada também aqui, e aí eu vou citar um exemplo voltando agora. Nós chegamos à conclusão em determinado momento que nós tínhamos uma conduta reprovável, portanto, que estava infringindo a LGPD, e inclusive essa conduta encaixava em duas situações que a gente classificaria normalmente como grave, né? Mas nós chegamos à conclusão de, olha, mas não é grave, porque não afetou as pessoas. Então, afetou valores, sim, afetou valores importantes para a LGPD, mas não chegou a afetar as pessoas em si. E aí, de novo, a gente só conseguiu fazer as pazes com isso porque toda a proposta da lei é proteger as pessoas. E uma das coisas que faz sentido também do ponto de vista da atuação responsiva é que você se preocupe com aquilo que mais afeta a sociedade. Se você entende que há um problema, mas aquele problema não é uma prioridade para a sociedade, ou eventualmente não chegou a afetar a sociedade de maneira significativa, então você provavelmente tem que procurar alguma outra coisa que esteja afetando a sociedade de maneira significativa e gaste seus recursos escassos naquilo. Sabe? Então, acho que isso é uma coisa também que a gente precisou fazer as pazes internamente com esse processo. E uma coisa também que apareceu conosco em algum momento foi o Estado não aplica sanções a título de vingança, né? Então, ai de nós, ainda bem que não, né? Imagina se o Estado fosse dado, se o Estado brasileiro fosse dado vingar-se dos cidadãos que cometeram infração à lei. Acho que a ideia nunca foi essa.
Então, a gente passa o tempo inteiro enxergando a situação de as sanções têm uma utilidade. Elas têm que atingir um fim coletivo, elas têm que trazer um propósito em si. A sanção não é um propósito em si mesma. E aí, então, por exemplo, nós temos o caso de algumas sanções como eliminação de dados, como bloqueio de dados, suspensão, que para nós só faz sentido se ela trouxer uma utilidade além do próprio infração, da própria condenação da atitude, da conduta infratora. Então, eu não imagino, por exemplo, a gente aplicando a eliminação de dados, senão numa situação em que os dados não deveriam ter sido coletados ou estão sendo tratados de maneira irregular. Do contrário, por que eu estaria eliminando dados pessoais? Eu estou me vingando que ele cometeu algum equívoco no meio do caminho? Então, acho que, e eventualmente ele coletaria tudo de novo, porque já que não é ilegal ele ter aqueles dados. Então, acho que uma coisa também que apareceu para nós em algum momento foi a ideia da função da sanção. Ela não existe só para causar sofrimento ao infrator, né? E isso é uma coisa que a gente também não nega. A infração tem, sim, uma função implícita que é de causar sofrimento ao infrator, na medida em que a sociedade demonstra para aquele infrator que aquela conduta é indesejada, né? Então, acho que isso é importante também, demonstrar o não contentamento com aquele tipo de conduta, para demonstrar a medida em que ela é reprovável no coletivo, né? E, por fim, acho que uma coisa também que a gente em algum momento testou nessa nova sanção, e para nós ela foi bem rica, porque a gente quase bateu em todos os itens de uma dosimetria com essa primeira sanção que a gente fez, que foi, inclusive, testar os limites máximos e mínimos da Lei Geral de Proteção de Dados, no que se refere aos valores de norma e de aplicação de sanção de multa. E aí, por exemplo, considerando o tamanho da empresa, a sanção máxima, senhores, para ela, se fosse considerar os percentuais para a empresa, seria uma multa aí de R$260. R$260, senhores, não paga nem 1 minuto de toda a NPD ligada, né? Eu funcionando, as lâmpadas acesas, os ar-condicionados, os computadores, as pessoas que trabalham lá para manter a NPD funcionando. Então, não faria sentido o Estado gastar energia para coletar uma multa de R$260. E, de novo, eu tenho que direcionar meus esforços para alguma coisa que seja mais significativa para a sociedade. Mas a gente acabou testando justamente esse valor porque a gente já previu isso em algum momento. Olha, não vamos gastar energia com pouca coisa. Então, a própria norma previu modelos mínimos, valores mínimos e máximos, mas a gente acabou também descobrindo, por exemplo, que não podíamos seguir ao mínimo previsto pela norma, porque o próprio 2% do faturamento da empresa limitava isso. E aí, então, de certa forma, para nós foi teoricamente satisfatório chegar à conclusão de que a gente aplicou o limite máximo da lei naquele aspecto, porque, em princípio, a gente também ficou assim, gente, eu vou aplicar uma multa de R$14 mil, é sério mesmo, como minha primeira multa? Então, assim, de certa forma, isso foi muito bom para nós, porque a NPD resistiu à tentação de tentar entortar a própria norma. Então, ou seja, o nosso processo foi mais forte do que eventuais interesses particulares. E, de novo, nós somos pessoas lá dentro, todos nós temos eventuais interesses particulares, mas o processo de acompanhamento, de autocontrole e de compromisso com a norma da NPD superou, nesse sentido, qualquer eventual interesse particular. E isso para nós é importante, porque é uma vitória. Nós somos humanos lá dentro também. E, por outro lado, também mostrou para a sociedade que nem sempre essa história do medo dos 50 milhões, medo dos 2% de faturamento, não é necessariamente um bicho de 7 cabeças, e a gente não vai sair quebrando o mercado por conta disso, sabe? Existem esses limites. Então, acho que foi curioso isso. E acho que, e por fim, acho que a gente cometeu equívocos ao longo desse processo também. Então, imagine, senhores, a gente tomou todo o cuidado e, eventualmente, sai o bendito do índice CNPJ errado no despacho que foi publicado no Diário Oficial da União, e não dá nem para esconder, porque foi no Diário Oficial da União, então lá um bendito do número errado publicado. E tem outro também no relatório de instrução, alguns já devem ter percebido, mas eu não vou contar aqui. Então, se alguém quiser saber, eu conto qual é o outro equívoco que está lá, que, felizmente, não afeta de modo material e nem final a sanção que a gente aplicou. Muito interessante, Fabrício, e realmente deve ser desafiador. Você até mencionou, né, essa primeira decisão da NPD, e a gente pôde, de fato, notar o empenho, assim, de vocês, pelo menos na transparência, né, com relação aos critérios de aplicação ali de sanção. Nesse caso em específico, a gente viu que não foi necessário uma atuação
coordenada com outros órgãos, né, estatais, mas a gente sabe que, a depender do segmento da empresa que está sendo investigada, poderá haver mais de um ente regulador fiscalizando e também aplicando penalidades, né? Antônio, eu acredito que essa questão da transversalidade seja um dos pontos de preocupação por parte do mercado, né? Você pode apresentar para a gente algumas dessas preocupações e falar também um pouquinho da sua visão sobre essa coordenação de posições e de regulamentação de regência? Sim. Eu tinha preparado uma apresentação, mas, enfim, não sei se vai aparecer ali, aguardar eles colocarem. Mas, se não for o caso, também não tem problema, a gente pode seguir, ainda apareceu. Bem, eu ia fazer uma breve contextualização, mas eu acho que vocês já fizeram isso mais que suficientemente. A gente vive, então, esse momento, né? Então, vamos deixar a apresentação. A gente vive esse momento em que a gente tinha LGPD com conceitos mais indeterminados e a gente passa ao esforço de regulação, né? E, por mais que a regulação tente acabar com a indeterminação que é contida na norma, nenhum regulamento consegue fazer isso, nem deveria fazer isso em absoluto. Só que a gente está tratando aqui especificamente de direito sancionador, onde as empresas querem que haja a menor grau de indeterminação possível. A INPD evoluiu, fez um bom regulamento de fiscalização e de dosimetria, mas esse último passo para acabar com a indeterminação só vem quando você tem aplicação concreta dos precedentes, né? E é esse momento que a gente passa a viver, né? Então, esse é o grande desafio, e dentro deles tem pequenos desafios que a gente pode falar a respeito, e vocês já trouxeram aqui dois deles, né? A regulação responsiva e a vantagem oferida, né? Então, acho que a gente pensou aqui em dois temas que a gente entende que são mais interessantes entre os vários desafios que a gente poderia elencar aqui, e acho que a gente pode começar pela regulação responsiva, que, como você disse, tem a ver com essa interface entre a NPD, pode ter a ver, sob certa perspectiva, com essa interface entre a NPD e outras autoridades, né? Agências reguladoras têm interface, seja NPD, seja Anatel, seja ANEEL, sejam tantas outras, com outras instâncias administrativas que também têm poder sancionador, né? Então, você pode ter, em alguns casos, o mesmo fato jurídico dando causa a mais de um apenamento administrativo por mais de uma instância administrativa. Você pode ter um PROCON junto com a Anatel e por aí vai. A NPD, por ter uma atuação transversal, ela tem interface com muitas autoridades. Ela tem interface, ela mesma como autoridade, com agências de um setor regulado, com órgãos de defesa do consumidor. Então, toda essa atuação conjugada de várias instâncias administrativas acontece com maior intensidade nesse âmbito de atuação da NPD, né? Então, acho que o desafio aí que eu estou colocando para a gente pensar é a transversalidade, essa multiplicidade de entidades e órgãos reguladores que pode acabar querendo punir um administrado por um mesmo fato jurídico que seja considerado uma infração. E essa infração se multiplicando em infrações em vários regulamentos de diferentes autoridades. Mas, como a gente tem esse recurso, que foi acertadamente colocado aí pela ANPD, no regulamento de fiscalização da regulação responsiva, a gente entende que, finalmente, a gente está conseguindo chegar a um ponto em que a gente pode construir uma aproximação do regulador do problema enfrentado, em que ele consiga considerar, justamente, os ônus, as medidas que, por acaso, já tenham sido impostas pela atuação de outros órgãos e entidades àquele administrado. Eu acho que, para ficar mais concreto o que eu estou dizendo, a gente pode pensar no seguinte: a regulação responsiva prega que, antes de você chegar no momento do processo sancionador e da repressão, você tenha uma atuação, como o próprio Fabrício disse, orientativa e preventiva. Então, de repente, diante de um caso concreto, em que um administrado já esteja sofrendo a atuação de outros órgãos e entidades, a ANPD vai conseguir, talvez, verificar isso e pensar na orientação que ela vai dispensar esse caso, ou a medida preventiva, já conjugando essa atuação com o que está sendo feito em paralelo, né? Então, acho que essa regulação responsiva é muito importante por uma série de fatores, mas ela é ainda mais importante quando a gente pensa nesse desafio de conjugar a atuação de uma autoridade com as demais. No que diz respeito à vantagem auferida, ela é incorporada de duas formas ao regulamento de dosimetria, né? Ela é um critério para levar uma infração que, a princípio, é tida como média para uma infração grave, e ela também pode ser utilizada como piso para multa, né?
Nessa primeira dimensão, né, de critério que leva uma infração média a passar a ser grave, a gente pensa que o desafio é o seguinte, o que está lá no regulamento é auferir ou pretender auferir vantagem econômica seria um elemento que poderia fazer uma infração ser considerada grave. Quando a gente pensa em pretender auferir, fica muito evidente um dolo daquele agente regulado, né, que estava querendo, a partir daquela atividade, auferir a vantagem econômica e não conseguiu, uma tentativa dolosa, né? Agora, quando a gente pensa em apenas auferir a vantagem econômica, a gente fica pensando o quanto que aí não abre espaço para você levar aquela conduta para ser uma infração grave, num caso em que, de repente, o agente regulado não tenha tido dolo, ele tenha, de repente, ofertado um serviço ou exercido uma atividade que é apoiada em várias atividades de tratamento de dado pessoal, uma dessas atividades pode estar, infelizmente, em desacordo com a LGPD, isso não era algo pretendido pelo agente regulado, e aí ele acaba culposamente violando a LGPD, mas essa oferta que ele faz de serviço está no mercado, ela está voltada a obter vantagem econômica. Então, como é que a gente faria a verificação desse elemento dolo dentro de vantagem auferida como um critério para trazer uma infração que seria média para uma infração que seria grave? Eu não tenho resposta para isso, mas é uma pergunta que a gente coloca, o quanto que você realmente pretender obter a vantagem vai ser o gatilho para você aplicar esse critério de elevação do grau da gravidade da sua infração. E outro ponto ainda relacionado à vantagem auferida, que acho que a gente não podia deixar de mencionar, que a verificação, em primeiro lugar, que essa ideia de vantagem auferida, como o próprio Fabrício falou, vem dessa ideia de justiça e de dissuadir o agente administrado de cometer infrações, né? Assim, você pensa que se deixar no bolso do agente administrado, principalmente nesse caso que houver um dolo, a vantagem que ele auferiu com uma conduta irregular, com uma infração, você não vai estar fazendo justiça, ele vai ter incentivo a fazer de novo. A gente sabe, por outro lado, que, obviamente, quem é apenado uma primeira vez por um descumprimento, e diante da possibilidade de passar a sofrer penas cada vez mais graves, não tem exatamente, em todos os casos, um incentivo a continuar fazendo, né? Mas a gente entende perfeitamente essa ideia de justiça, né? No caso específico do regulamento de dosimetria da ANPD, a vantagem auferida ela é inserida como um piso para a multa, mas multiplicada pelo dobro, né? Então, quando for possível oferir a vantagem, você vai ter um piso mínimo para a multa, que será o dobro da vantagem que foi oferida. Então, a sensibilidade de você mexer com esse instrumento, o desafio, que é o que a gente está falando aqui, realmente é muito grande, porque você pode causar um apenamento com um piso bem alto, dependendo do caso concreto, né? E a gente tem um caso simples, que pensa, não é tão difícil aplicar esse instrumento, esse mecanismo, quando você tem claramente uma oferta toda baseada num processamento de dados, numa atividade de tratamento de dados que é por si legal. Então, você consegue toda a receita oferida pelo aquele agente com aquela atividade, ela é uma vantagem econômica indevida, né? Agora, no dia a dia das empresas, eu acho que da própria ANPD, o que vai poder acontecer você vai ter uma oferta ao mercado de um produto ou de um serviço. Como eu disse anteriormente, essa oferta vai ter vários elementos, várias atividades de tratamento de dados que suportam ele existir, ser levado ao mercado, e numa dessas atividades você pode ter um descolamento da LGPD. Então, como é que você vai conseguir, talvez, fracionar, né, e chegar à conclusão de qual seria exatamente qual a porção da receita obtida com aquele produto deve ser entendido como vantagem oferida indevidamente. Obviamente, por isso que o regulamento prevê, inclusive, que quando não for possível verificar a vantagem, ela não serve como piso para multa e você tem um outro caminho a percorrer. Agora, até pensando um pouco no que a gente tem de experiência, lidando com CAD, a existência desse elemento vantagem oferida aqui no regulamento e lá no CAD, na Lei de Defesa da Concorrência, sempre abre espaço para discussões, né? Porque as pessoas que estão ali manejando a norma e o regulamento, alguns entendem que naquele caso seria possível calcular, outros entendem que não seria. Então, esse é mais um desafio que a gente pensou e a gente gostaria, então, de trazer, acho que pelo tempo também que a gente tem aqui, esses dois desafios. A transversalidade, a regulação responsiva e a implementação da vantagem oferida. Antônio, acho que são muitas perguntas ainda sem resposta, né?
e acho que na medida que a NPD for avançando nas fiscalizações e nos processos de aplicação de sanções, a gente vai ver exatamente como que isso vai se encaixar, né? Agradeço a sua explanação. E agora é a hora que a gente abre para perguntas, mas antes de abrir para vocês, eu vou fazer 2 perguntas, uma para cada um, e aí vocês decidam quem quer começar a responder. Antônio, você teve a oportunidade aí de falar dos desafios, né, e são muitos, né, das preocupações na visão do mercado, mas eu queria saber de você se tem algo que o tenha surpreendido positivamente. E para o Fabrício, Fabrício, você viu que um dos pontos de preocupação por parte da iniciativa privada, né, é exatamente essa interlocução, né, com os outros órgãos estatais, com outras autoridades regulatórias. Como a NPD tem visto essa preocupação e se, na prática, tem havido essa cooperação entre esses atores estatais? Bem, o que a gente vê de positivo, como até ressaltei, a ideia de regulação responsiva, o próprio regulamento de fiscalização, existe um equilíbrio no regulamento de dosimetria, e agora a gente vê, na primeira decisão que saiu, uma aplicação coerente da norma, equilibrada, por mais que o Fabrício tenha ressaltado todos os desafios que eles passaram, acho que o resultado final foi muito positivo no sentido de a gente ver equilíbrio na aplicação da norma. E, bem, enfim, a gente vem se preparando há tempos para tá adequado à LGPD, então a gente acompanha a evolução desses julgados por hora de longe, mas a gente percebe uma correção na aplicação da norma. Acho que a ideia o desafio da transversalidade, para mim, ele soa mais como uma saída e não como um desafio. É evidente que toda saída requer um esforço, e aí o que eu posso dizer é que nós temos sim, acho que está introjetado conosco lá como uma autoridade que tem uma atuação transversal, a necessidade de interagir com os setores. Eu não tenho a menor pretensão de conhecer os meandros do setor de saúde suplementar, ou os meandros do setor de aviação civil, e eventualmente me aventurar a proferir decisões que vão impactar esses setores, sem ouvir os especialistas nesse tema. E a lei, nesse sentido, o legislador foi bastante sábio, ao prever que a NPD deveria interagir com outras entidades reguladoras com capacidade de fiscalização e de sancionamento, e eu acho que isso está lá previsto num dos parágrafos do artigo 55J, que fala que a NPD interage, inclusive tem um fórum permanente com eles. Então, na fiscalização a gente já sentiu falta desse fórum permanente, e nós estamos justamente tentando concebê-lo para que exista um diálogo constante, eventualmente com o menor custo de transação para realizar essas comunicações, essas interações nesse fórum. Mas, independente do fórum, nós temos, por exemplo, tido conversas bastante profícuas com o Banco Central, com a ANS, justamente no sentido, e com a ANAC também, em algum aspecto, justamente para ver se a gente consegue trocar informações. Acho que para nós tem sido bastante importante essa conversa, principalmente com o Banco Central. E aí, por que o Banco Central, senhores? Todos nós lembramos que houve 4 incidentes envolvendo o Pix do ano passado, então acho que para nós fazia muito sentido entrar em contato com o Banco Central. E a gente também tem, por exemplo, noção de que nós somos o último a chegar nesse time. Então, a Anatel, a NTT, Banco Central, Anvisa, a ANS, todos eles têm uma farta experiência em atuar nos seus setores, em regular os seus setores, e acho que para nós não faria sentido pensar diferente em não conversar com eles. E é claro que isso, de certa forma, não afasta o receio que ele trouxe na questão de que, olha, ainda assim pode correr o risco da NPD sancionar alguém, e o órgão regulador setorial sancionar também, e o PROCON sancionar também, e eventualmente mais alguém no meio do caminho lá que se sentir também como competente para dar ação de sancionar também. O risco existe, tá? E aí, acho que uma das coisas que, pelo menos para nós, existe um comando diferente, que é no momento que você for aplicar certas sanções, e aí sim está previsto lá no parágrafo 6º, acho que do artigo 52 dessa vez, no sentido de que, olha, antes de aplicar certas sanções, converse com o regulador especial daquele setor,
E eu imagino que certamente seja para proteger o setor em si, porque se você eventualmente inviabiliza determinado agente naquele setor, você, na verdade, está bagunçando todo o processo de competição e o equilíbrio econômico, que não é frágil, na verdade é um equilíbrio econômico dinâmico, mas de modo assim ia causar uma confusão do caramba ali naquela área, né? Acho que isso é uma coisa também que fala, né? Então, eu diria que às vezes é mais uma oportunidade e uma saída para o atuar junto do que necessariamente um desafio. Perfeito, obrigada. Alguma pergunta? Tatiana, se possível, eu queria falar só um pouquinho sobre a lógica que ele comentou sobre Por a questão da favor, à vantagem. vontade. De fato, esse é um problema, tá? Em algum momento eu vou ter que separar a vantagem econômica decorrente daquela infração uma vantagem da vantagem econômica que ele obteve porque ele cometeu a infração e voluntariamente aconteceu. A impressão que eu tenho, senhores, é que, de fato, usar o dólar como uma fronteira é um elemento confortável para nós. Ele agiu de má fé, ele fez para obter lucro e, portanto, eu vou cobrar isso dele. Mas eu não diria que o dólar é o elemento determinante aqui, tá? Então, em algum momento, eu como órgão regulador, e principalmente responsável pela fiscalização por aplicar sanções, não vou dizer que o dólar será o único elemento que nós consideraremos, tá? E por que isso? A gente fez até questão de escrever isso no relatório de instrução. A ideia de uma sanção pecuniária associada à vantagem econômica, inclusive dobrando o valor da vantagem, é justamente desestimular que determinados agentes de tratamento de dados tenham atitudes temerárias e corram certos riscos que a lei não admite que eles deveriam correr. Então, na proporção em que eu vejo esse princípio ameaçado, eventualmente eu posso dizer que o dólar não é o único elemento determinante para aplicar essa sanção. Muito embora me pareça extremamente justo, e no primeiro momento, que o dólar seja o elemento condutor disso aí, mas eu não diria que ele é o único. Perfeito, obrigada. Alguma pergunta? Várias perguntas. Obrigado. Obrigado a todos pelo painel, acho que muito esclarecedor. A minha pergunta é para o Fabrício, não sei se você pode comentar, mas se você puder, o mercado com certeza quer saber. O que a gente pode esperar da NPD em aspectos de transparência sobre o processo? A gente recebeu o relatório de instrução e o despacho. O restante do processo, depois do trânsito em julgado, em alguma medida, vai ser tornado público para a gente conhecer o que aconteceu ao longo do caminho. E também em relação a comunicados de incidentes de segurança. A NPD publicou uma lista de processos sancionatórios em trâmite, de processos de fiscalização. Alguma expectativa de que a gente tenha também uma lista de comunicados de incidentes de segurança? Obrigado. Muito obrigado pela pergunta. Provavelmente o processo vai ser tornado público hoje, tá? E a gente tem esse cuidado. Em princípio, a gente quer tornar todos os processos públicos. E é porque a gente é bonzinho? Não. Primeiro porque a lei manda. Então, não vamos, sem falsos heroísmos aqui. A lei manda, mas eu também acho extremamente útil que o nosso processo seja público, porque de alguma forma eu estou submetendo a minha atuação à sociedade. E senhores, toda vez que eu sei que alguém vai ler o que eu vou escrever, eu leio 3 vezes antes para que saia melhor do que sairia se ninguém tivesse me vigiando. Isso é inato para qualquer um de nós. Então, sim, há um benefício ótimo, até para mim, no sentido de que tudo que eu fizer se tornar público e ser acessível para que a qualidade do meu trabalho saia melhor, para que eu me empenhe mais, inclusive, nesse trabalho. Eu, como servidor público altamente ufanista e engajado, talvez não precisasse disso, mas eu não sou o único lá, ainda bem. Significa que tem várias maneiras diferentes de enxergar a situação. Mas, sim, a gente pretende entrar no processo público hoje e os outros também. A gente só sofre uma dificuldade operacional hercúlea, porque o sistema que hoje nos hospeda, ele não tem link de acesso público. Certamente existem razões de segurança nacional para isso, e aí, então, isso tem que ser feito de maneira manual, e aí é por isso que, eventualmente, o processo já não estava aberto de alguma maneira. E é claro que existe um fundamento legal também, que é o parágrafo 7º, parágrafo 3º do artigo 7º, que fala que documentos preparatórios para uma decisão, até para você evitar especulação e evitar, eventualmente, ações prematuras da sociedade, eles ficam protegidos. Tá? Então, não é só essa dificuldade operacional do sistema, mas também talvez a gente não fosse abrir tudo por conta do risco de especulativo em função do que estava lá no processo. Mas a ideia é que todos os processos que a gente vá fazendo, e aí, veja, não vamos nem esperar o trânsito ser julgado, tá? A gente entende numa lógica lá, que uma vez proferida a decisão, tudo aquilo que antecede a decisão,
já poderia estar aberto. Então, não vou esperar o trânsito julgado para isso, tá bem? E isso, eventualmente, vai acontecer com outros processos também que a gente tem lá. Já no que se refere ao incidente de segurança, talvez a notícia não seja tão boa. Eu fico perguntando assim, se você já deu uma olhada na página do etir.gov, eles não falam de ninguém lá, mas eles recebem até mais do que eu. E eles não contam nem para mim o que chega para eles. E eu tenho obrigação legal de fiscalizar isso. E aí, a minha leitura é que, de certa forma, e nem em outros lugares do mundo também isso é aberto de maneira ostensiva. E por que, digo, senhor, qual é a leitura que eu tenho do incidente de segurança? De alguma forma, eu preciso que a empresa me conte. Ela venha voluntariamente procurar o NPD e dizer assim, olha, sofri um incidente e os meus titulares estão vulneráveis e eu preciso te contar, porque a lei manda. Mas se eu começar a criar incentivos contrários a que ela venha me procurar, isso vai até contra a lógica do interesse público. E por que eu digo isso? Em algum momento aqui, a gente já ponderou isso, tá? Não é uma coisa, não é leviana essa escolha. Nós ponderamos, de um lado, existe um interesse, um benefício público da transparência, de que ele seria diluído na sociedade, de que todo mundo poderia aproveitar aquela informação, mas para nós existe também um benefício particular, na proporção em que, se eu aumento os incentivos para receber comunicados de incidente de segurança, eu aumento os benefícios que eu vou entregar diretamente aos titulares afetados. Então, ao aumentar o incentivo a receber comunicados, aumenta a chance que eu tenho de exercer um controle sobre o tratamento daquele incidente e para garantir que as pessoas sejam notificadas de que seus dados foram afetados. E aí, a questão, no final das contas, isso não é uma conta matemática simples, mas é pesar. O benefício diluído, ele é maior ou menor do que a soma dos benefícios individuais e coletivos das pessoas afetadas. E aí, a crença que eu tenho hoje é que, ao aumentar o estímulo a receber comunicados, porque eu, em princípio, não estou revelando essas informações para a sociedade, eu estou proporcionando um benefício maior para a sociedade, na proporção em que a soma dos benefícios que essas pessoas individualmente obterão de receber na ciência de que os seus dados eventualmente foram afetados e, portanto, se proteger desse impacto direto sobre a vida delas. Veja, é um impacto direto, não é um impacto especulativo. Certos dados dela sejam afetados vai, de fato, produzir impacto na vida dela, que essa soma é maior. Então, imagine que eventualmente vazaram informações de 50 mil pessoas. Essas pessoas, 50 mil, é muito mais interessante para mim garantir que elas saberão que os dados delas foram afetados do que eventualmente garantir que a coletividade tenha a noção de que determinada empresa vazou. Então, nessa ótica, inclusive considerando a própria prática mundial nesse aspecto, é que a gente hoje não tem planos de tornar essa informação pública, tá? A gente já teve conversa com isso com outros órgãos públicos, inclusive a CGU, ela deu vários arrepios quando a gente citou esse assunto. Então, esse assunto não está fechado ainda. Ele está em construção, em estudo, e essa foi a ponderação que nós fizemos entre abrir tudo ou não abrir. Então, no final das contas, é uma diferença entre qual é o maior ganho que a sociedade obtém a partir de eu abrir ou não abrir essas informações. Boa tarde, eu sou Rodrigo, parabenizar a todos os panelistas e a Comissão dos Trabalhos também. A minha pergunta, acho que gostaria, se possível, ser respondida por ambos, porque é uma interseção entre o setor público e privado. Nós estamos falando aqui sobre a aplicação de sanções administrativas pela autoridade, e a gente sabe que o Brasil talvez seja o país mais litigioso do mundo. A nossa cultura é de judicialização, especialmente naquilo que se refere a sanções administrativas. Você pegar o exemplo, por exemplo, das multas ambientais, a maioria das multas ambientais não são pagas no Brasil e quase todas são judicializadas, né, de valor elevado. Então, eu queria saber se isso está no radar da autoridade, né? Uma vez que a autoridade vai ser chamada a vir se defender no Poder Judiciário quando uma sanção vier a ser questionada, seja por um MS, seja por uma ação ordinária qualquer, e também do setor privado, se isso, aqui representado, né, por uma pessoa que está representando uma grande empresa, se isso é uma possibilidade, e se existe alguma opinião, e se querem emitir alguma opinião sobre isso, que eu entendo, evidentemente, das limitações aí do exercício da profissão de cada um de vocês.
Bem, eu acho que essa conversão das multas em processos judiciais, ela está muito relacionada um pouco com a falência do modelo de comando e controle, e essa ideia de sancionar desde um primeiro momento, e aí você, então, logo sancionado como administrado, levar aquilo ao escrutínio da autoridade judicial. E eu acho que a ideia de regulação responsiva, ela demonstra uma cooperação maior da administração, uma intenção maior da administração de corrigir comportamentos antes de chegar até uma repressão com uma sanção. Isso tende a levar a menos casos de imposição de multa, e quando essas multas chegarem até eventualmente a serem aplicadas, elas vão chegar no judiciário com dentro de um outro contexto, que talvez faça com que elas sejam mais facilmente mantidas. E eu acho que a ideia de conseguir, antes da sanção também, por meio da regulação responsiva, uma adequação do comportamento administrado por meio das medidas preventivas, etc., beneficia a sociedade, beneficia o agente administrado e, como eu disse, evita a aplicação da sanção. Então, você vai ter uma litigiosidade administrativa menor, que vai levar a uma discussão menor desses casos na justiça. E eu acho ainda também que existem outros desafios que talvez seja caminhar também no sentido de, depois, TACs e termos que no futuro poderão ser também estabelecidos, e algumas autoridades também têm usado desse artifício para evitar apenamentos. Eu acho que o Fabrício pode falar melhor também a esse respeito. Quando nós estávamos escrevendo a norma, tanto a de fiscalização quanto a de dosimetria, esse fantasma era um dos que nos assombrava também. E nós somos extremamente rigorosos e ambiciosos, por exemplo, na norma de dosimetria, ao estabelecer que talvez um dos elementos que nós vamos usar como indicador de qualidade da norma e para avaliar resultado regulatório é justamente a quantidade de decisões que nós proferirmos na esfera administrativa que serão levadas ao judiciário e que terão sucesso no judiciário. Então, a lógica é percentual de decisões de sancionamento que eventualmente serão contestadas no judiciário e eventualmente perderão no judiciário. Então, a gente foi bastante ambicioso nisso, no sentido de que a gente quer, de fato, trabalhar com uma qualidade bem grande no processo administrativo decisório, para que a gente tenha certeza de que, quando eventualmente for ao judiciário, a nossa chance de perder seja mínima. E por isso que isso é um indicador que a gente está acompanhando. Mas ele existe. E é por isso que uma das coisas que eu lembro que até o presidente comentou conosco na época, não se acanhem de inovar na hora de fazer a regulamentação de proteção de dados, seja na fiscalização, seja na dosimetria. Não se acanhem de cometer novos erros. Não, por favor, não repitam os erros que outros já repetiram. Então, nesse dia, a gente conversou muito com as outras autoridades reguladoras, entidades, órgãos reguladores, e a gente, por exemplo, a parte do IBAMA, ela acontece também na parte de telecom. Telecomunicações tem uma quantidade gigantesca de multas e todas elas estão questionadas no judiciário, e o índice de arrecadação da Anatel é constrangedor, não que dependa da Anatel para isso, mas, de novo, está lá no artigo 5º, ninguém será obrigado a fazer nada senão em virtude de lei, então, e nada será suprimido da prestação judiciária, então, cara, vai tudo para o judiciário. Quando a gente entra na lógica de atuação responsiva, de certa forma, a gente está tirando o protagonismo da sanção como um instrumento de promoção da conformidade. Ele não é mais o único ator em cena. E aí, é como ele mesmo mencionou, olha, eu não estou te sancionando, eu estou te chamando para sentar na mesa, para reconhecer que existe um problema e para você me propor a melhor maneira de resolver esse problema que atenda às minhas preocupações como órgão regulador que tem a competência de promover a proteção de dados no Brasil, e você consiga acomodar isso nos seus limites orçamentários, operacionais e qualquer que seja as coisas que sejam importantes para você. O fato de eu, como Estado, ter como principal interesse a proteção de um direito fundamental não impede que você, ao ter interesses diferentes, ou não determina que só porque a gente tem interesses diferentes, a gente não possa construir uma solução conjunta. E aí, a partir desse pressuposto, eventualmente, sim, algumas decisões serão encaminhadas ao judiciário, provavelmente. E eu diria que, como cidadão de uma república democrática, ainda bem que eu teria direito a recorrer ao judiciário para me proteger do Estado. Mas, dentro da abordagem responsiva que a gente tem, a sanção é só, talvez, o último elemento que nós usaríamos para poder promover a conformidade. Então, se a gente fosse, eu diria que as chances existem, mas elas provavelmente serão bem menores. E aí eu digo, acho que eu gostaria também de aproveitar a oportunidade para falar sobre uma questão da atuação responsiva versus um processo sancionador.
A gente já viu várias vezes de que a NPD não quer multar, não quer aplicar sanções. Gente, não se enganem, aplicar uma multa, aplicar uma sanção é infinitamente mais fácil. O nosso processo sancionador durou 5 meses e 26 dias. Eu estou há 2 anos e meio discutindo com certos agentes de tratamento como arrumar o que eles estão fazendo. Então, reprovação suspensiva dá infinitamente mais trabalho, gasta infinitamente mais energia, porque ela é comprometida com o resultado. Eu quero, no final das contas, sair de lá com as coisas acontecendo da maneira correta, sem violar direitos do cidadão, da maneira que ele consiga, a partir dali, usufruir da conduta correta do regulado, sabe? Então, acho que isso, para mim, é importante dizer aqui. Não é que a NPD não queira sancionar. Ninguém quer que a gente sancione na proporção em que a minha atuação responsiva produz resultados imediatos para a sociedade e para o cidadão, e eu não preciso esperar uma década, às vezes, para aplicar uma multa, porque ela foi para o judiciário, por exemplo. Dá tempo de mais uma pergunta aqui do Bruno? Não? É rápido. A resposta também será. Não, eu queria pegar rapidinho o gancho do Antônio, e tem tudo a ver com o que você colocou agora, Fabrício, que tem um instrumento que, enfim, acho que é um dos mais protagonistas, que são os termos de ajustamento de conduta, né? Você pega desde, enfim, da atuação do Ministério Público, das outras autoridades reguladoras, você vai lá para a Federal Trade Commission com as Consent Orders, esse é o grande protagonista, digamos assim. E aí a gente teve um caso super recente, muito interessante, do Ministério Público Federal, com o do Trabalho, envolvendo uma grande empresa de tecnologia, onde você tem 3 fases do termo de ajustamento de conduta, né? A própria perspectiva também da questão pecuniária, mas uma coisa mais sofisticada, como, por exemplo, do tipo, você vai ter que investir determinado valor ou percentual dessa ação pecuniária para você publicar o caso em si, então tem uma perspectiva reputacional. E um terceiro elemento que também vem surgindo muita perspectiva de você, inclusive, contratar auditores externos, né? No caso específico, foi determinada a contratação de uma auditoria de direitos humanos para acompanhar os processos dessa organização durante 2 anos. Então, não é nem a própria ANPD, ou o regulador, ou quem quer que seja, fazendo auditoria, mas terceiros que trabalham nessa perspectiva de regulação responsiva e governança em rede, né? Então, assim, o que você enxerga, vocês, dentro dessa perspectiva de termos de ajustamento de conduta, e desse fatiamento, né, de como que você vai traçando determinados tipos de ações e desdobramentos. Assim, não é pouca coisa você dizer, olha, vai ter que ter um terceiro externo durante 2 anos acompanhando todos esses processos. Acho que gosto da ideia de fazer isso, e inclusive a própria lei já previu que a NPD pode determinar auditorias internas ela mesma fazer, então, assim, acho que já tinha uma previsão legal para isso. E nós hoje estamos no seguinte dilema. Aliás, a NPD é um berço de dilemas, né? Porque a gente está encarando tudo, desbravando tudo pela primeira vez. Nós somos praticamente bandeirantes do ponto de vista de Estado na produção de dados. E um dos dilemas que tem a ver justamente com o TAC. Nós fazemos uma norma de TAC para poder aplicar o TAC ou, eventualmente, trabalhamos de ponto de vista de forma, assim, de common law na construção de TACs. Hoje nós estamos encarando isso aí, porque já recebemos o pedido de TAC, inclusive, Bruno. Mas eu diria que, assim, essa abordagem faz todo sentido para nós, do ponto de vista de você eventualmente segmentar e a gente trabalhar com alguém de fora. E se você observar na própria regulamento de fiscalização, tem várias coisas que a gente pode aplicar como instrumentos até dentro do TAC, né? Na lógica de, por exemplo, determinar a contratação de capacitações. Olha, todo o seu corpo de funcionários tem que passar por esse curso. Se você olhar na parte de sanções, tem lá também a ideia da publicização, mas se você olhar na parte da prevenção, tem a ideia também de divulgação de dados. Então, acho que esses instrumentos estão lá de alguma forma, eles estão fluidos, justamente porque a gente consegue trabalhá-los em diversas situações distintas. Eu diria que o modelo começa totalmente compatível, eventualmente bem-vindo no âmbito da NPD, só que, de novo, a gente até para remar tem que construir a canoa primeiro. Então, nós estamos nessa fase agora. Não, eu acho que o TAC é sempre uma alternativa, a gente tem vários modelos, como você mesmo citou, Bruno. Não saberia agora dizer para você quais seriam os melhores instrumentos para a gente pensar num TAC especificamente no campo de proteção de dados, mas também fico pensando o seguinte, um dos principais elementos do TAC é a negociação, né? É o aspecto negocial. E pensando na regulação responsiva, a gente também vai ter que ver na prática o quanto que a gente já vai ter dessa negociação na fase da prevenção, em vez de estar celebrando um TAC, porque o TAC já tem em vista que eu vou ser sancionado, então eu troco a sanção pelo TAC. Mas concordo contigo, a gente precisa pensar nesses vários modelos e
Mas também pensar nessa possibilidade de ter negociação por força da regulação responsiva e não só por força do TAC. Pessoal, nosso tempo acabou. Agradeço a presença de todos. Fabrício, Antônio também, muito obrigada. É isso.